Boa noite, eu espero que você tenha tido um excelente dia na presença do Senhor, orientado por Ele, cuidado por Ele, tenha desfrutado de intimidade no seu tempo de jejum e oração. E agora que Ele preparou esse momento para nós nos encontrarmos, convido você a pegar sua Bíblia, sentar-se com atenção, desliga o seu smartphone. Quero te convidar para um momento específico, nós vamos ter atenção naquilo que estamos oferecendo para Deus, o nosso cântico, mas o que Ele tem a falar ao nosso coração da sua palavra. Por exemplo, eu quero lembrar o Salmo 119, verso 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Deus está no controle, queridos. A palavra de Deus está sustentando todas as coisas, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Tudo que existe está ao dispor de Deus, é usado por Ele para cumprir o seu propósito de receber glória, de levar os seus eleitos a conhecê-lo, confessar Jesus como Salvador e adorá-lo. Então convido você a juntos nessa hora dedicarmos esse tempo, com a sua Bíblia na mão, coração cheio de alegria, expectativa do que Deus vai falar e nos lábios um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos começar então cantando esse hino de adoração ao Senhor. Irmãos, convidamos a todos para cantar o hino 269, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores
coro, a capela. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Após cantar, nós podemos declarar que adoramos a sabedoria plena que é Deus. Deus é o Deus todo-poderoso, Deus infinito, o Deus perfeito em sua sabedoria. Convido você para uma palavra de oração e depois nós vamos ler sobre isso no Salmo 111, sobre as obras magníficas do nosso Deus. Mas antes vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te adoramos na beleza de quem Tu és, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus eterno e infinito, Deus que faz todas as coisas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus que sabe de um fio de cabelo que cai da minha cabeça. Deus que nos redimiu em Jesus Cristo. Deus que me sustenta por sua graça, Deus que voltará na pessoa do Teu Filho Jesus para me buscar, para nos buscar, para buscar a sua igreja e assim vivermos eternamente num lar, na nova cidade, na nova Jerusalém, sem pecado, sem dor, sem tristeza, sem choro. Até lá, reconhecemos que lutaremos contra o pecado. Por isso pedimos-te agora, Senhor, perdoa-nos, purifica-nos e santifica-nos. A nossa oração, para que, com o coração leve, consciente do perdão recebido, sirvamos ao Senhor nessa hora, com tudo aquilo que o Senhor separou para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Salmo 111. Quero que você abra sua Bíblia, por favor. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe com fé, com atenção, com o coração aberto para as verdades e vá refletindo enquanto você ouve ou acompanha a leitura. Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Quão magníficas são as obras do nosso Senhor. Que variedade as obras do Senhor. Você viu justiça, poder, a herança, sustento, misericórdia, redenção, tudo que Deus vai fazendo, mostrando que Ele está presente na minha e na sua vida e nos tem sustentado. Diante dessa riqueza, diante dessa majestade, diante dessa beleza gloriosa, eu quero te convidar para a gente louvar ao Senhor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. Boa noite, igreja querida.
Alegria estar aqui com os irmãos novamente nessa noite. Queria convidá-los para a gente dizer: santo é o nome do Senhor. Ele é digno de toda adoração, de tudo que nós temos, nós somos, tudo é dele, porque ele é santo. Santo é o Senhor. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. De início. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. A glória pertencem a ti, e o poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Amém, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E vou repetir uma música da manhã, que eu acho linda: muitos virão te louvar. Eu acho que esse é o caminho, né? O povo escolhido do Senhor vai se juntar para louvar o nome do Senhor, independente da situação, independente do momento, muitos virão te louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu rei
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam presentes em seus corações nesta noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 6. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Estamos dando prosseguimento na exposição do livro de Marcos. Palavra do Senhor que diz: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis que aqui estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, como sempre tem feito nesta igreja. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão, cada irmã, cada família reunida em cada casa. Que seja o Teu amor, graça e misericórdia revelados em cada coração. E que a Tua palavra seja, Senhor, pregada de maneira fiel. Que o Senhor seja sobre a minha vida e sobre os meus irmãos. É assim que nós oramos. No nome de Jesus. Amém e amém. Título do sermão desta noite: As faces da incredulidade. As faces da incredulidade. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos é marcado pela fé. A fé que em Cristo tornou aquele que fora um endemoniado dos sepulcros no segundo missionário entre os gentios. A fé em Cristo que fora a causadora da cura para aquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia sem fim. A fé em Cristo que trouxe a filha de Jairo da morte para a vida. A fé em Cristo que inundou o coração dos gesarenos que tiveram seus enfermos curados por Jesus. Mas a expressiva e alvissareira fé do capítulo 5 agora se chocava com a incredulidade entenebrecida e assassina do capítulo 6. Na sequência do relato de Marcos, temos os dias de alegria sendo agora transformados e cedendo lugar para a nuvem cinzenta e execrável da incredulidade. Qual o resumo dos fatos? Jesus estava de volta à sua terra, aquela que fora a sua cidade em que foi criado, Nazaré, cidade de origem de Maria, sua mãe. E embora a sua base missionária fosse em Cafarnaum, que distava a 30, 40 quilômetros, Jesus era de fato filho daquela terra, de forma que ao seu próprio nome fora acrescido o designativo Jesus de Nazaré, para que se cumprisse as profecias dos antigos profetas, como está registrado em Mateus, no capítulo 2, no versículo 23. Perceba, Jesus era conhecido por todos em Nazaré. De acordo com os historiadores, nos dias de Jesus, viviam ali em Nazaré cerca de 200 ou 300 famílias. Então, todos conheciam todos. Era de fato que naquela época a fama de Jesus havia se espalhado por toda a circunvizinhança, saindo de Cafarnaum, chegando e passando de Nazaré. Também era fato que Jesus já era conhecido como rabi e como profeta, como mestre e como boca do Senhor, por causa da autoridade com a qual ensinava e dos poderes que operava, como está escrito em Mateus 13:54 e em Marcos 6, versículo 2. Acontece que em certo sábado, Jesus foi convidado para ensinar na sinagoga de Nazaré. O mestre então pegou o rolo de Isaías e, de acordo com Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, intencionalmente, Jesus abriu no lugar onde estavam registradas as seguintes palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Depois de Jesus ter lido, ele se assentou, porque assim era o costume. O silêncio ensurdecedor tomou o auditório e todos então tinham os olhares fixos em Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 20, vai trazer essa cena. Mas por que todos estavam olhando para Jesus? Porque Jesus se sentou na cadeira do Messias, como muitos andam dizendo aí pela internet? Não. Naquela época havia nas sinagogas a chamada Cátedra de Moisés, e não uma cadeira para o Messias. A Cátedra de Moisés, citada pelo próprio Jesus em Mateus, no capítulo 23, era destinada à maior autoridade judaica presente na sinagoga e frequentemente era ocupada pelo religioso mais idoso. Mas é pouco provável que naquela época houvesse a chamada Cátedra de Moisés na sinagoga de Nazaré. E se houvesse, era menos provável ainda que Jesus tomasse assento nela, porque a tradição era que o religioso mais idoso presente se assentasse. Então, porventura, talvez já pudesse estar ocupada. Se houvesse acontecido também, eu acredito que os evangelistas destacariam, porque seria algo de fato inusitado. Então, se não foi o lugar onde Jesus se sentou, o que chamou a atenção de todos os presentes? O que chamou a atenção das pessoas foi o que Jesus falou, foi o que Jesus fez, com toda a autoridade e personalidade que lhe eram marcantes. Agora, vocês acham que ele começou lembrando o auditório dos áureos tempos onde Yahvé estendeu seu braço poderoso e operou grandes milagres? Não. Vocês acham que Jesus começou anunciando um novo tempo onde ele mesmo realizaria uma nova onda de milagres ainda maiores e mais portentosos? Não. Será que Jesus anunciava para eles que visitaria os palácios, o palácio de Herodes ou de Pilatos, e faria sinais e milagres para provar que ele era o Messias? Não. Jesus falou de maneira muito peculiar, dizendo que naquele exato tempo, em alto e bom tom, naqueles dias, a palavra de Isaías se cumpria na pessoa dele, porque os cegos, inclusive os cegos de nascença, tinham a visão estabelecida, os surdos passavam a ouvir, os coxos a caminhar, os leprosos ficavam limpos, os mortos eram ressuscitados e os pobres tinham as boas novas pregadas para si. Por isso Jesus dizia então, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Está em Lucas no capítulo 2, capítulo 4, versículo 21. E Jesus estava falando a verdade, irmãos. Sim, Jesus estava dizendo algo que, apesar de ser a verdade, muitos não gostariam de ouvir. Ele estava dizendo que ele próprio, Jesus, era o servo sofredor de Yahvé, predito por Isaías e mais. Ele estava dizendo que ele era o Messias. E a reação dos nazarenos pode ser dividida então em duas fases. A primeira fase, a reação é louvável. A convicção de Jesus, o vigor de sua fala, a sua autoridade, sua graça, os sinais que operava, que os evangelistas aqui não detalham, tudo isso fazia com que aquelas faces conhecidas de há tanto tempo se rompessem do silêncio em grande admiração. Muitos, diz Marcos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas repare, alguma coisa aconteceu entre os versículos 2 e 3 que mudou completamente aquele cenário. E o que teria sido? Aconteceu que na segunda fase da admiração dos nazarenos, essa admiração dá lugar à incredulidade.
A incredulidade subjacente roubava a cena e o coração dos nazarenos. Então aquilo que era um maravilhamento se transformara nas faces terríveis da incredulidade. E é sobre essas faces da incredulidade que nós queremos abordar no sermão de hoje. A primeira é a face cínica da incredulidade. Deixe-me primeiro falar sobre a origem filológica da palavra incredulidade. A palavra incredulidade aparece no versículo 6, onde está escrito: admirou-se Jesus da incredulidade deles. Jesus estava assustado com tamanha incredulidade. A palavra incredulidade é a palavra grega apistia, repito, apistia. E o Novo Testamento a apresenta no sentido de infidelidade e também no sentido de insensibilidade. Apistia tem a origem na palavra grega pistos, que significa fé. Portanto, apistia, incredulidade, é o contrário da palavra fé. E mais que isto, é a oposição à palavra fé. Apistia é oposição à fé. Agora, o que estava acontecendo naquela pequena sinagoga de Nazaré? Será que os nazarenos estavam fascinados com a autoridade do ensino de Jesus? Estavam fascinados com as obras que ele operava? Sim. E até aí eles entendiam e diziam: tudo bem. Estava tudo bem. Versículo 2 vai dizer: muitos ouvindo se maravilhavam. De onde vêm essas coisas? De onde vêm essas palavras? E que poderes são esses? Estava tudo bem, até que algo os incomodou. Preste atenção. Nós sabemos que Jesus veio na plenitude dos tempos, e nós falamos sobre isso alguns sermões atrás. Nós sabemos que na plenitude dos tempos, um dos fatores acontecidos que contribuíram para essa plenitude dos tempos foi o alcance da filosofia grega, a disseminação da filosofia grega, que abriu a mente daquelas pessoas, de certa forma. Em outro sentido, por óbvio, fechou. Continue prestando atenção. No século V a.C., surgiu na Grécia o cinismo. O que era o cinismo? Uma corrente filosófica, ou seja, uma escola de filosofia. Os cínicos tiveram Diógenes como seu principal expoente. O cinismo ensinava que o homem deveria viver na prática da virtude para alcançar a felicidade. E até aí tudo bem, virtude para a felicidade, ótimo. Mas para isso era necessário praticar a chamada apatheia. O que era isto? Que o homem deveria praticar a apatia, ou seja, se desligar ante as vicissitudes, aos problemas, às dificuldades, aos dilemas da vida e até mesmo diante do medo da morte. Ou seja, aquilo que faz bem para você, abrace, viva. Aquilo que é virtuoso, ok, mas se algo traz problema, refute, negue, pratique a apatia. Mas acontece, queridos irmãos, que no início do primeiro século, os ensinos da escola cínica da Grécia tomou proporções mundiais, porque o Império Romano cuidou de absorvê-los e, muito mais que isso, de disseminá-los por todo o território conquistado. O fato é que o cinismo se tornou um movimento de massa, estava na boca de todo romano, desde o imperador, passando pelo Senado, chegando até o povo e aos povos dos territórios ocupados, porque também estava na boca de todo soldado romano. Então era algo muito comum na época. O comportamento dos nazarenos, então, seguia o espírito cínico daquela época. Perceba, enquanto os nazarenos viam e ouviam da parte de Jesus o que lhes era agradável, tudo bem, desde que não olhassem para mais nada, desde que não fosse necessário ir um pouco mais. Os nazarenos estavam prontos para receberem Jesus, desde que seu ensinamento fosse superficial, desde que não houvesse mais aprofundamento. Até aí tudo bem. Repare, querido,
É exatamente isso que acontece com muitas pessoas nos nossos dias. Enquanto você fala do amor de Jesus, tudo bem. Enquanto você fala da salvação de Jesus, tudo bem. Enquanto você fala das bênçãos do Senhor, tudo muito bem. Mas quando você fala que é preciso dar um novo passo, um passo além, aí isso é problema. Não querem mais saber. Quando você fala que tem que andar um pouco mais com Jesus, se aprofundar no conhecimento de Jesus, viver para Jesus, então surge a face cínica da incredulidade. A partir daí eu estou fora. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero aquilo que seja virtuoso até o ponto de não ser problemático. Trouxe problema para mim, eu não quero mais. Você conhece pessoas assim? Há pessoas que querem de fato Jesus, talvez, mas querem como uma espécie de mágico, um encantador, um milagreiro. Além disso, não mais. Isso nos lembra o evangelicalismo de hoje, onde muitas pessoas querem um Jesus milagreiro, casamenteiro, empregueiro, assistencialista, clientelista. Isso não é fé. Isso é a face cínica da incredulidade se manifestando. Jesus, querido irmão, querida irmã, não veio para pedir o seu voto. Jesus veio para assumir o senhorio da sua vida. E quando você fala sobre isso, as pessoas, muitas delas, correm. Segunda face é a face cética da incredulidade. De acordo com Lucas, o capítulo 4, versículo 21, Jesus, depois de ter lido no rolo de Isaías, ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ouça, o cinismo nunca vem só. Aliás, o inimigo nunca vem sozinho. Sempre vem acompanhado do seu irmão caçula, o ceticismo. O ceticismo também é uma escola filosófica da Grécia Antiga, que nasceu um século depois do cinismo. Ele nasceu no século IV a.C. e se levantava contra tudo que se apresentava como verdadeiro. Se havia um ensino que postulava verdades, os céticos diziam: duvidamos. Se havia uma verdade que se apresentasse como universal, os céticos diziam: não aceitamos. Ouçam, queridos irmãos, o cinismo e o ceticismo sempre andam de mãos dadas. Vejamos o que diz Marcos, o capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós suas irmãs? E se escandalizavam em Jesus. O que aconteceu? Aconteceu que, em meio ao maravilhamento de muitos, alguns começaram a questionar: qual é a origem desse pregador? De onde veio aí esse moço? Daqui horas, alguém disse. E alguém então falou: mas não pode ser. Esse então é o carpinteiro que fez a mesa lá de casa? Dele então não aceita a palavra. Alguém disse: sim, é ele mesmo, mas o que ele está falando é verdadeiro. E os sinais que ele opera são verdadeiros. E o que ele diz é de fato a verdade. Ele é o carpinteiro, filho de Maria, filho de José, seus irmãos e irmãs estão entre nós de fato. Aí a pessoa diz: então não quero. Se é esse aí, o carpinteiro, eu não quero. Não quero mais. Perceba, querido irmão, o cético sempre encontra um motivo para não acreditar. Faça o que você fizer. Elabore pensamentos, argumentos, não adianta. O cético não vai crer. Não haverá. Você percebe o que estava acontecendo ali? Aquilo que deveria ser compreendido como um ponto de contato com os profetas do Antigo Testamento, se transformava na mente cética, incrédula dos nazarenos, no motivo para recusar Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 23 vai dizer: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno.
Os nazarenos não entendiam que não havia a menor condição de um filho do seu José carpinteiro e da dona Maria do lar ser sábio como ele era, ter tantos conhecimentos como ele detinha e operar tantos sinais como ele operava. Mas isso não cabia na conta deles. Nem o sobrenatural para a mente cética resolveria o problema. Então eles resolvem expurgar Jesus do meio deles. E logo transformariam Jesus, que há pouco era motivo de maravilhamento, no motivo de escândalo. Nesse Jesus eu não acredito, ele me escandaliza, esse Jesus não me representa. E outros diziam assim, pode até ser verdade que ele seja de fato o Messias, mas esse Messias aí, chamado Jesus o Nazareno, eu não quero. Você conhece pessoas assim? Conhece? Talvez pessoas próximas a você? Enquanto você está falando dos pontos de vista de Jesus que lhes sejam atraentes, tudo bem, estão ali, maravilhados com Jesus. Mas quando você entra nas verdades do Evangelho, naquilo que mexe com as crenças mais profundas, com os valores e com os princípios mais arraigados, quando você entra naquilo que lhe é mais pessoal, quando você mergulha no ethos do indivíduo, então a pessoa se encontra escandalizada e diz, esse Jesus eu não quero para a minha vida, eu estou fora. E nós, irmãos? Será que nós também não precisamos cuidar do nosso coração? Será que não? Será que em algum momento nós não temos sido de alguma forma como cínicos ou como céticos? Será que não? Neste ponto eu quero te falar uma coisa. Eu preciso te dizer, e eu acredito que você já percebeu, que a incredulidade vai cada vez mais levando o sujeito mais para baixo, num espiral descendente e decadente. Se não, vejamos na próxima face. A terceira é a face estéril da incredulidade. Em Marcos, no capítulo 6, versículos 4 e 5, encontramos: Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali, diz Marcos, nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Se, de acordo com os nazarenos, a origem de Jesus o tornava inabilitado para a mensagem verdadeira que portava, qual então foi a conclusão do mestre? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O que estava acontecendo? Note que aqui Jesus está vindicando para si mesmo a condição de profeta, e não apenas de um profeta qualquer, mas de o profeta de Yahvé, como predito em Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Jesus estava afirmando que ele mesmo era o Messias, e mais, que ele mesmo era o profeta de Yahvé. Mas para os nazarenos ele era desqualificado apenas porque ele era nazareno. Apenas por sua criação, pelo lugar onde foi criado. Qual é a consequência disso, queridos irmãos? A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E eu te pergunto, por que Jesus não pôde fazer muitos milagres, se não curar alguns poucos enfermos? Por quê? Será que Jesus dependia de algo dos nazarenos? Da autorização, talvez, dos nazarenos para que ele pudesse agir? Não. Nunca se esqueça que Jesus é Deus. Jesus curou pouco em Nazaré, sim. Porque, por causa da incredulidade de muitos, poucos vieram até Jesus. E a esses que vieram, sim, neles Jesus impôs suas mãos e os curou. Ouça, irmão, a incredulidade
gera esterilidade. Então, cuidado com a incredulidade. O cinismo, de mãos dadas com o ceticismo, levou os nazarenos a se escandalizarem no Cristo e a se afastarem cada vez mais dele. Por isso, eles se tornaram estéreis, por isso não receberam a bênção e impediram que outras pessoas recebessem a bênção do Senhor. Eles estavam na sinagoga, queridos, mas a pseudo-fé que possuíam era completamente estéril, era morta. Ouça, o incrédulo sempre encontra razões pessoais para não crer. E se ele não encontrar, ele inventa. O nosso Jesus não veio para se comportar dentro dos paradigmas estabelecidos por incrédulos que seguem o ceticismo ou o cinismo filosóficos, ainda que não saibam. Ouça, não existem formas que possam conter Jesus, porque Jesus é Deus. Louvado seja o seu nome. Se tivéssemos que transformar tudo isso numa linguagem matemática, qual seria a fórmula? Seria assim: cinismo mais ceticismo é igual a esterilidade. O que eu quero dizer aqui é que a fórmula da religião que cabe na vida do homem caído, que cabe no coração do homem caído, na mente do homem caído, sempre excluirá Jesus. Sempre. Não se engane. Sempre. Deixa eu te falar um pouco da nossa história, da história da humanidade. No século XVIII, no chamado século da filosofia, quando os ideais iluministas ganharam forças e tentaram retirar Deus do centro de todas as coisas, e no lugar colocar o homem, nada mais fizeram do que criar uma nova forma de religião, onde a fé era retirada de Deus e depositada no próprio homem. O que isso significa? Que o lugar da fé estava sendo removido. Então, qual era o lugar da fé na religião humanista? A fé era removida de Deus, Deus deixava de ser lugar, especialmente Jesus, e era colocada no próprio homem. O homem passou a ser o lugar. E para isso diziam, é preciso ter fé na razão, fé no progresso, fé na tecnologia, fé nas ciências sociais, fé na sociologia, fé na antropologia, fé na psicologia, fé na filosofia. E eles entendiam que tudo isso traria resposta a todos os anseios do homem e resolveria a todos os problemas da humanidade. Lê do engano. Ouça, querido irmão, o homem caído escolhe sempre no que quer acreditar, desde que não seja em Deus. Sempre. É exatamente nesse tempo que surgiu o chamado liberalismo teológico. Qual era o ímpeto? Era aliar a ciência, a razão, com a fé. Ou seja, era apresentar uma resposta. Então, dizia essa nova teologia cristã, é preciso ir em busca do Jesus histórico, do Jesus nazareno de fato, do Jesus homem. E então fizeram a mesma coisa que fizeram os nazarenos. Aceitavam Jesus em parte, e assim reduziam Jesus, e para isso também reduziam as Escrituras. Pois diziam, precisamos remover os mitos da Bíblia e do Evangelho. É a chamada demitologização. Buscavam em Jesus apresentá-lo como um Jesus palatável, palatável para a academia, palatável para a universidade, um Cristo que coubesse na forma e na forma da ciência e da razão. Aí os pastores liberais passaram a proclamar uma nova forma de querigma, de pregação do Evangelho, onde os mitos do Evangelho deveriam ser retirados, se fossem pregados, mas que fossem pregados com sentido lógico, com sentido da razão, sob as lentes da razão, porque não podiam mais, então, ceder espaço para
fantasias. Diziam que o Jesus histórico era de fato aquele Nazareno que foi julgado por Pôncio Pilatos, que foi crucificado, que foi morto, que foi sepultado, mas que ressuscitou, sim, ressuscitou, apenas no coração das pessoas por meio da pregação dos apóstolos. Porque nunca houve, de fato, dizem, a ressurreição do corpo morto de Jesus. Mas ele sempre vai viver, ressurreto, na memória da igreja. Que ele subiu ao céu, sim, eles dizem, mas não no seu corpo físico, porque era impossível, mas espiritualmente na imaginação do povo. E isso traria alento para a igreja. Era apenas isso que a igreja precisaria. E disseram mais ainda, precisamos reler os milagres bíblicos como mensagens ao coração humano, mensagens de superação, mensagens de encorajamento, mas não como fato como coisas que de fato aconteceram. Porque, por exemplo, Pedro nunca caminhou sobre as águas, mas ao tentar nadar, se afogou e Jesus, de dentro do barco, estendeu a mão e o socorreu. Ensinando a Pedro, então, que sim, era possível que ele pudesse superar suas dificuldades. Continuam dizendo que Jesus multiplicou os pães e peixes, sim, mas não literalmente. Porque Jesus, quando tomou como exemplo o menino que apresentou o pouco que tinha, Jesus então incentivou todos ao redor a fazer a mesma coisa. Então, a multidão, com os alimentos arrecadados, pôde ser, enfim, alimentada. E eles diziam, é esse tipo de pregação que é válida. Porque esse tipo de pregação vai aliar a fé, a ciência, a fé, a razão, a fé, a academia, a fé, a universidade. E nós não podemos perder espaço, porque a ciência, a razão, a academia, a universidade estão avançando e vão nos engolir. Lê do engano. Irmãos, a incredulidade transforma o evangelho em algo oco, esvaziado do sobrenatural. Se fosse para isso, para que Jesus veio? Para que vir o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade? Tão necessário era apenas chamar um grande artista, uma pessoa que falasse muito bem, quem sabe um grande cantor, ou quem sabe um grande filósofo, quem sabe um sábio, e faria muito bem esse papel de convencimento de pessoas do ponto de vista humano. Mas não foi nada disso, queridos. Nós sabemos quem foi Jesus. Jesus é Deus. Louvado seja o Senhor. E talvez você conheça pessoas assim, que querem estabelecer as próprias regras para aceitarem o Evangelho, que querem estabelecer um método, uma forma, e dizer, nesse Jesus que eu estou estabelecendo, aí sim, nesse eu acredito. Agora, se passar disso, não. Eu não quero. Isso não é Evangelho. Nunca foi. E nunca será. Quarta face é a face homicida da incredulidade. Você se recorda que no início do sermão, nós falamos que um dos significados da palavra apistia, incredulidade, é insensibilidade? Pois é. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículos 25 a 28. Lucas capítulo 4, versículos 25 a 28. Palavra do Senhor que diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga
ouvindo estas palavras, se encheram de ira. O que está acontecendo aqui? Marcos afirma que o que chamou a atenção de Jesus foi a insensibilidade deles. Insensíveis nazarenos frente a tudo que viram e ouviram. E querido irmão, a incredulidade é insensível ao extremo. Se Jesus não cabia na forma dos nazarenos, então o que fazer? Vamos matá-lo. Simples. Lucas capítulo 4, versículos 29 e 30. Palavra do Senhor que diz: e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Queriam matar Jesus. Versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo na mente e no coração desses homens? Não basta expulsar Jesus de Nazaré. Não. Precisamos matá-lo. Então se levantam para cumprir o seu intento assassino. Ouça, irmão, a incredulidade é insensível. A incredulidade é o preâmbulo da morte. Repito, a incredulidade é insensível. A incredulidade é o preâmbulo da morte. Charles Spurgeon disse: a incredulidade foi como a parte mais afiada da lâmina mortal que Satanás introduziu no coração de Eva. Interessante, não? E ele continua dizendo: todo incrédulo é capaz de cometer o mais negro dos crimes que jamais tenha poluído a terra. E é verdade. Por que os grandes genocídios? Por que os grandes assassínios em massa? São incrédulos. Assim como quiseram matar Jesus. Continua a senda de horrores. Então cuidado, meu irmão, você que é cristão. Cuidado com esse tipo de pensamento. Porque se Jesus não tem lugar em nossa sinagoga, se Jesus não tem lugar na nossa cidade, se Jesus não tem lugar na nossa vida, na nossa família, então vamos matar Jesus, vamos acabar logo com isso, vamos eliminar Jesus. Acaba-se com o problema. Vocês veem como é o cinismo, o ceticismo, a esterilidade e agora o homicídio. As faces terríveis. É claro que eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Não me falem mais desse Jesus, viu? Não mais. Você pode me falar de qualquer coisa nesta vida, mas não fale mais do Evangelho, não me fale mais de igreja, não me fale mais de coisas de crente, não mais. A incredulidade é homicida. Não se enganem. A incredulidade é homicida. O coração do incrédulo é um coração insensível que todos os dias assassina Jesus em seu interior. Então, cuidado. Cuidado, você que tem muitos amigos incrédulos, que acha bom e você divide a sua vida, você abre seu coração. Expõe seu casamento. Expõe a sua família. Eu quero concluir esse sermão voltando a minha atenção para o versículo 6, que diz exatamente assim: admirou-se da incredulidade deles. Admirou-se da incredulidade deles. Mas veja a parte final. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Lindo. Isso é muito lindo. E alguém pode me perguntar: sim, pastor, Jesus se admirou da incredulidade dos nazarenos. E daí? Será, queridos, que Jesus ficou complexado? Teve complexo de fracasso porque em Nazaré não teve sucesso em sua pregação? Será? Será que Jesus, por acaso, ficou magoado? Entrou numa crise profunda e disse: vou abandonar o ministério, vou abandonar a igreja, não dá mais para mim. Deu! Acabou!
Será? Será que aquele aparente fracasso fez com que Jesus voltasse atrás? Não, quero ir embora. Não, claro que não. A palavra do Senhor diz, contudo, percorri as aldeias circunvizinhas a ensinar. Louvado seja o Senhor. O que Marcos está nos ensinando? Que Jesus seguiu em frente no seu ministério. Foi isso que ele fez. Havia muitos lugares para serem percorridos, muitas pessoas para serem alcançadas por sua pregação, muitas das quais receberiam a palavra e outras que não. Mas isso não impedia Jesus de trabalhar. Irmão, se você pregou para alguém e deu certo, glória a Deus por isso. E crédito a Deus também. Se você pregou para alguém que não deu certo, glória a Deus por isso. E crédito a Deus também. Receba esta orientação como uma das aplicações deste sermão em sua vida. É o Senhor que faz a obra, não é você. Talvez você aprendeu há muito tempo que você precisa convencer. Não. Nunca foi assim. Nunca foi assim. E eu quero terminar com uma pergunta. O que fazer com a incredulidade? Há duas possibilidades. Ouça. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Aparecido às mulheres, aparecido a Maria Madalena e aos discípulos quando estavam numa casa com as portas fechadas. Tomé estava ausente. Quando ficou sabendo, não acreditou. Se eu não vir nas suas mãos o sinal e não puser o meu dedo e a minha mão no seu lado, eu jamais, olha a palavra que ele disse, eu jamais acreditarei. Em João, no capítulo 21, versículos 26 a 29, a palavra diz que 8 dias depois, Jesus apareceu no meio deles da mesma forma, estando os discípulos na casa com as portas trancadas. Então ele os saúda com a paz e se dirige especificamente a Tomé. Eu queria que você visse essa cena aí na sua imaginação, na sua capacidade abstrativa. Ele se olha para Tomé. Jesus aparece ali de maneira sobrenatural, em corpo físico como o nosso. E ele, estando todos reunidos, vai para Tomé e se dirige a Tomé. E ele caminha para Tomé e diz exatamente assim: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Vem, Tomé. E ele diz uma coisa que tem que falar muito no nosso coração. Ele diz: Tomé, não sejas incrédulo, sejas crente. Sejas crente. Louvado seja o Senhor. Aí Tomé, envergonhado, disse: Senhor meu e Deus meu. Ah, Tomé, agora porque você me viu, agora eu sou seu Deus. Eu sou o seu Senhor. Agora você fala isso. E Jesus continuou dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe de uma coisa, queridos, que eu aprendo nessa passagem? Que Jesus confrontou Tomé. Você precisa ser crente, Tomé. Será que a gente poderia dizer, e eu acho que sim, que Tomé estava vivendo uma espécie de choque pós-traumático? Sim. Então a palavra de Jesus fazia sentido para Tomé. Essa é a primeira possibilidade. É quando lidamos com verdadeiros crentes que talvez estejam passando por grandes dificuldades, por grandes problemas, por grandes lutas, por tragédias pessoais, familiares, por grandes enfermidades, por luto e assim por diante. Pessoas que estão em crise na fé. Para esse primeiro grupo, nós devemos confrontá-los com a verdade em amor. E logo reagirão. Por quê? Porque são filhos de Deus. Porque é o Senhor que preserva a nossa fé. Fé é dom, querido irmão. E é Deus que preserva a sua fé. Não é mérito teu, nem ter a fé que tu tem, e nem preservar essa fé. É Deus quem o faz. A segunda possibilidade é quando se trata da incredulidade de um ímpio. Aí é diferente. Nesse caso, não há nada que possamos fazer para convencer. Nada.
porque se trata de incrédulo, ímpio, alguém que não conhece o Senhor, alguém que é inimigo de Deus, que ama tudo aquilo que Deus odeia e odeia tudo aquilo que Deus ama. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nem Jesus Cristo quis convencer os nazarenos. Ele deu sequência no seu ministério, foi embora, foi fazer a obra em outros lugares, outras pessoas precisavam do Mestre. Por que você quer fazer aquilo que o Senhor não quis fazer? Por que você quer convencer o incrédulo, irmão? O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para pregar e pregue com paixão. O Senhor te chamou para pregar com fervor, pregue com fervor. O Senhor te chamou para pregar com brilho nos olhos, tenha brilho nos olhos. Tenha amor pelo que você está falando. Esteja convencido disto. Mas saiba que só o Espírito Santo de Deus pode convencer um incrédulo, ninguém mais. Só. E se o Espírito Santo não fizer, você não fará. Sabe de uma coisa? Não dá para falar para o incrédulo o que Jesus falou para Tomé. Seja crente. Não vai rolar, irmão. Não vai rolar. Sabe por quê? Porque ele é incrédulo. Claro que devemos continuar pregando, orando, clamando a Deus, mas com a incredulidade no coração das pessoas, só Deus. Só Deus. Nós não podemos. 4 breves aplicações para a sua vida. Primeiro, e não poderia deixar de ser, seja crente. Seja crente. Deixa de querer tentar enquadrar Jesus na sua forma. Jesus é Deus. Segundo, trate com carinho o irmão que enfrenta uma crise na fé. Confronte-o com a verdade em amor. Jesus não gritou com Tomé. Jesus não sacudiu Tomé. Jesus não esbofeteou Tomé. Jesus conversou com Tomé. Terceiro, tenha paciência com os incrédulos. Pregue com amor, sim, mas tenha paciência. Sabendo, entretanto, que a incredulidade possui faces. Então, os incrédulos poderão ser cínicos, céticos, estéreis e até assassinos. Podem querer assassinar o Jesus que você ama em seus próprios corações. Em último lugar, pregue com muita paixão. Sua pregação seja regada de oração e de jejum, mas não queira fazer aquilo que Cristo não fez com os nazarenos. Quem convence é o Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis aí a Tua palavra pregada, proclamada, Senhor. Senhor, a palavra não é minha, é Tua. E nós a pregamos assim como ela é, Senhor. Nós que somos imperfeitos, mas que temos o Senhor conosco. Tu és o Deus perfeito. Senhor, que Tu possas falar ao coração do meu irmão e da minha irmã, ministrando diretamente, Senhor, e mostrando-lhes aquilo que eles precisam ouvir e crer. Senhor, que aquilo que nós não podemos falar por causa da nossa incapacidade, que o Senhor, Santo Espírito de Deus, fale profundamente a esse coração. E que essa palavra, Senhor, sirva como motivação para o nosso coração. Motivação a sermos crentes, a sermos aquecidos na fé, a termos uma fé pujante, a termos coragem de falar para o incrédulo, mesmo sabendo que ele possui faces tão terríveis. Porque nós sabemos também que o Senhor é o Deus que pode mudar a realidade do coração do incrédulo. Senhor, no nome de Jesus, faz assim, que possamos ser verdadeiros portadores da Tua mensagem e que essa mensagem, que é sua, não nossa, possa alcançar a muitos corações, transformando-os de um coração incrédulo, com faces tão feias, num coração crente, cheio de amor, aquecido, que ama a Tua palavra como ela é, e sobre todas as coisas, que ama o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Aplique essa palavra no nosso coração. É assim que nós oramos,
No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Receba o nosso abraço. Testemunhamos das maravilhas de Deus. Depois de ouvirmos a exposição da Escritura, o ensino verdadeiro que é Jesus Cristo, como nós ouvimos nessa hora, nós saímos desse momento com o coração cheio de alegria, de coragem e de motivação para testemunhar do nosso Deus. O Salmo 40, verso 5, diz assim, Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Você percebeu o testemunho do salmista? Ele quer anunciar as maravilhas de Deus, mas são tantas que ele tem consciência que não consegue falar de todas elas. Mas ele quer falar, e ele vai falar. Como se fosse uma busca contínua. Eu vou falando para ver se um dia eu consigo falar de todas as maravilhas. E nós sabemos que isso será impossível. Mas é essa motivação que o Espírito Santo traz ao meu coração e ao seu coração. No meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse isolamento, no meio de tanto sofrimento que a gente tem visto, Deus está presente comigo e com você. E a nossa fé é alimentada pela palavra, como você ouviu nessa noite, para que nós testemunhemos do Senhor. Então eu quero convidar você a listar algumas dessas maravilhas. Agradeça a Deus por essas maravilhas que Ele tem feito na sua vida e, ao reconhecer essas maravilhas, agradecer a Deus por elas, pense em compartilhá-las, falar destas maravilhas para anunciar o Evangelho do nosso Salvador. Convido você a fechar os seus olhos, quero fazer uma oração com você, encerrando esse primeiro momento nosso, e então teremos alguns avisos importantes. Deus, como salmista, nós reconhecemos a grandeza, a quantidade enorme das Tuas maravilhas, daquilo que o Senhor é e por ser quem é, faz o que faz. Redenção, justiça, verdade, amor, graça, misericórdia, perdão, tudo vem do Senhor. E nós agradecemos-te, oramos ao Senhor para expressar essa alegria e gratidão. E pedimos ao Espírito Santo de Deus, encha o nosso coração de tamanha alegria que queiramos compartilhar dessas maravilhas com os nossos familiares, com pessoas que nós nos relacionamos no trabalho, e fazendo isso hoje pelo telefone, por videochamada, por mensagens postadas. A Deus, usa-nos nesse testemunho das maravilhas do Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, e o fato de estarmos enfrentando essa pandemia, isso não significa que o Senhor mudou. Isso só exalta a grandeza e a majestade do Senhor em contraste com a nossa fragilidade e dependência do Senhor. Por isso nós oramos. Dê ao Teu povo uma excelente semana de trabalho, de leitura da Escritura Sagrada, de exercício da espiritualidade, no jejum, na oração e no compartilhar da Escritura, das verdades que o Senhor tem falado ao coração, para que outros conheçam Jesus, para que aqueles que já conheçam sejam fortalecidos e encorajados. Faz assim, Pai, por Tua graça e somente para a Tua glória é que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o amor que vence todas as coisas, que a unção, a direção, os dons, o poder
e a ousadia do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Não apenas hoje, essa semana, esse mês, mas por toda a sua existência. E seja sobre a vida de toda a Igreja de Jesus espalhada por esse mundo. Hoje, amanhã, depois de amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém. Convido você para alguns instantes ainda ouvir sobre os avisos que nós temos nessa hora. O Conselho tem buscado agir pastoralmente em meio a essa pandemia e como nós não podemos visitar você fisicamente, nós estamos buscando visitá-lo através de um telefonema, através de uma mensagem, através de videochamada. E eu quero incentivar você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, a também fazer isso. Por exemplo, fruto da sua leitura devocional, daquilo que Deus falou no seu coração, ligue para alguém e compartilhe essa palavra. Vamos exercitar a nossa comunhão como família amada do Senhor, Igreja Presbiteriana de Brasília. A nossa comunhão não está restrita ao fato de nos encontrarmos aqui no templo da igreja, no prédio da igreja. A nossa comunhão está no fato de que somos um em Cristo Jesus. E vamos cuidando uns dos outros, ligando uns aos outros, orando uns pelos outros. Quero incentivar você a fazer isso. Quero agradecer você pela sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não me canso de expressar isso e de pedir que você continue sendo fiel, porque nós estamos cuidando dos que necessitam e temos percebido que algumas outras pessoas serão também alvos desse cuidado, que tem a sua participação pela sua fidelidade e generosidade nas ofertas. Na última segunda-feira, o Conselho aprovou o plano de ação pós-crise. Em breve você vai ter detalhes sobre isso. Agradeço a sua oração e peço que você continue sendo fiel e também generoso nas suas ofertas. Não vá ao banco, quero frisar isso, ainda estamos em isolamento social, faça por meio eletrônico. Se você tiver alguma dificuldade, ligue para o nosso presbítero Manuel, que é o tesoureiro da igreja, ou também na secretaria da igreja, ok? Queridos, hoje, terceiro domingo, nós teríamos ceia dentro da agenda normal, teríamos ceia pela manhã. E talvez você esteja pensando, será que nós não vamos ter ceia? Os pastores não vão nos conduzir numa ceia online? Bem, a nossa orientação como conselho, que esse é um assunto que carece de estudo e definição conciliar. Então, enquanto isso, nós não vamos fazer a ceia, nós vamos aguardar o momento em que Deus vai nos reunir. Isso vai fazer crescer a expectativa, não é? De estarmos juntos. Então, ore por isso, alimente o seu coração com a Escritura, com a palavra, até o dia que Deus vai nos reunir, nós vamos poder participar da ceia do Senhor todos juntos. A nossa quarentena segue e eu quero continuar incentivando você a dedicar-se à leitura da Escritura Sagrada. Leia, ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. Esse tempo de leitura vai gerar confiança, descanso no Deus Todo-Poderoso, vai manter o seu coração aprendendo e sendo transformado e vai lhe capacitar para melhor cuidar de outros, encorajar outros, sustentar outros. Então, dedique-se à Escritura Sagrada. Como eu falei, mais tempo lendo a Escritura do que ouvindo as notícias, do que mergulhando nos posts, do que ouvindo tanta coisa por aí. Leia, fale. Deus abriu um caminho por meio de Jesus Cristo até Ele e você pode ouvir a sua voz por meio da Escritura Sagrada. Nós temos buscado sempre a direção do Senhor, nosso conselho. Amanhã teremos mais uma reunião, temos tido reunião toda segunda-feira, reunião remota por videoconferência. Pedimos que a igreja continue orando por nós para as decisões, as deliberações e as orientações que nós temos que tomar e trazer à igreja nesse pastoreio. Seguimos com a nossa agenda, com vários materiais disponíveis para você. Ao final aqui você tem a lista e os horários, os dias e os horários em que você vai poder acessar esse material sempre produzido durante a semana, inclusive para as crianças. Pais, não deixe de colocar as crianças diante da televisão para assistirem os vídeos que estão sendo preparados pelo Departamento da Infância, com profundidade bíblica, com aplicação específica para esse momento que as crianças também sofrem
e ficam com o coraçãozinho apertado. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, sob os cuidados do Pai do céu, a direção de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, para que seja uma semana com alegria, com testemunho das maravilhas de Deus e com o anúncio do Evangelho. Nos vemos no próximo domingo, com as mensagens pela manhã e à noite.